Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje vamos falar sobre o tal coronavírus. Vamos falar sobre o coronavírus, como você pode se proteger, quais são os sintomas. Vou falar tudo o que você precisa saber, o que você realmente precisa saber, tá? Sem aquele pânico que a TV tá mostrando, sem o pânico que a mídia tá mostrando e sem o deixa pra lá, não é nada disso que o Bolsonaro falou, tá? Eu vou botar aqui as coisas como elas são. Ponto. É motivo para pânico? Não. Não é motivo para pânico. Mas você vai entender muito bem conforme eu for ir explicando aqui para você entender muito bem. Vamos ver se eu consigo ainda um colega meu para fazer a live comigo, que ele ficou de entrar aqui. Daqui a pouco ele deve estar por aí. Que é um infectologista, que ele vai falar que é a especialidade que cuida dessas zigzira aí, desses negócios esquisitos aí, de coronavírus e tudo mais, tá? Mas eu quero começar aqui, daqui a pouco ele já tá aqui, já vou chamar ele, tá? Valeu, Antônio. Quero começar dizendo que não precisa de pânico, não precisa, tá, pessoal? Não precisa do pânico. Eu quero que vocês entendam o que está acontecendo. Por que está sendo recomendado o isolamento social? Você vai entender tudo nessa live. Mas antes de eu começar, antes de chamar meu convidado, quero que você aperte aqui nesse aviãozinho e mande essa live já para umas 10 pessoas, tá? Porque quanto mais pessoas tiverem sabendo sobre a real importância do coronavírus, e é real, não é o desespero do corona, não é nada disso. É saber o que é verdade. O que é fato, quais são as coisas que a gente precisa se preocupar, quais são as coisas que é exagero, tá? Quanto mais pessoas souber, menos alarde vai ter, menos pânico vai ter, as pessoas vão ficar mais calmas. E é esse o meu objetivo aqui, tá? Não é o meu perfil de ficar fazendo alarde, não é o meu perfil de ficar falando de coronavírus, mas eu acredito que eu tenho uma obrigação moral de falar com vocês para que vocês saibam desse assunto. É isso. Eu acho que é uma obrigação moral de falar com vocês, que vocês saibam exatamente sobre esse assunto, para vocês ficarem mais tranquilos. Feito? Vou chamar aqui Dr. Antônio Mazei. Dr. Antônio Mazei, ele é infectologista, ele foi meu... Tô chamando aqui, Antônio. Foi meu veterano na faculdade, o Antônio. Daqui a pouco ele deve se conectar aqui. Opa! E aí, Olá, certo? E aí, tudo certo. Antônio, só baixa um pouquinho a tua câmera porque tu Tudo ficou tranquilo. muito para Vamos baixo. baixar aqui. Isso, Aí. tá ótimo. Tá show de bola. Doutor Antônio Mazei, pessoal. Doutor Antônio é um infecto, o qual eu mando os meus pacientes que precisam de infectologista, eu mando para ele porque eu confio muito no trabalho dele. Antônio, tudo certo? Tudo tranquilo, Igor? Tudo tranquilo. Tá com o olhar cansado, Antônio? Por quê? Olhar de fim de dia. Hoje foi um dia intenso de trabalho aí, que o coronavírus tá dando uma canseira na gente. Tá dando uma canseira. Tá, bastante Beleza. coisa pra fazer. Antônio, vamos direto para o assunto e eu vou começar, Antônio, te fazendo algumas perguntas que são as perguntas que eu acredito que são as mais importantes do pessoal saber, beleza? Vamos lá, claro, vamos lá. Principais sintomas. Então, essa é uma pergunta muito interessante e ela tem mudado de resposta de janeiro para cá, viu, Ney? Pelo seguinte, a primeira coisa que precisa ficar clara para o pessoal que escuta a gente, que acompanha, é que a gente não está falando de uma doença antiga. A gente não está falando de uma doença que a medicina conhece há 100 anos, há 50 anos, e que já descreveu de maneira completa e definitiva, né? A gente está falando de um vírus novo, que está sendo estudado de janeiro para cá. São aproximadamente 2 meses, um pouquinho mais de estudo, né? Então a ciência já tem muita coisa documentada a respeito dele, mas a gente também tem que entender que o comportamento dele está sendo estudado diariamente, né? Todos os dias, sem exceção, tem saído trabalhos aí na literatura científica a respeito dele, né? O que a gente sabe a respeito da manifestação clínica da infecção pelo novo coronavírus? Ela pode se apresentar com sintomas idênticos ao do resfriado comum, febre baixa, tosse seca, coriza,
aqueles sintomas relacionados à síndrome febril, que é quando a gente tem febre, então dor de cabeça, dor nas costas, aquela sensação de cansaço, às vezes um pouquinho de irritação ocular, de lacrimejamento. Então, coisas que fora desse contexto de coronavírus que a gente está vivendo, nos fariam pensar assim, tô com resfriado, não vou nem no médico, tá? Isso aconteceu em 48% dos pacientes lá em Portugal e na Espanha, né? Ou ela pode se comportar como uma síndrome gripal, que é o que aconteceu com 80% dos pacientes lá na China. A síndrome gripal, ela é um quadro que lembra muito uma infecção pelo vírus influenza, que é aquele vírus causador da doença chamada gripe, que a gente toma a vacina todo ano lá no mês de abril e maio. Então, ele pode causar uma febre alta de 39, 40 graus, uma dor no corpo muito importante, acompanhada de uma tosse seca e dor de garganta, por exemplo, né? Então, ele tem um espectro de apresentação bastante variável. Tem casos documentados também na Europa, na China nem tanto, de pacientes que passaram pela infecção pelo coronavírus praticamente assintomáticos, sem praticamente nenhum sintoma, né? E tem aquele paciente que vai desenvolver um quadro um pouco mais grave, aliás, um pouco não, muito mais grave do que a síndrome gripal, que é o que a gente chamaria de síndrome respiratória aguda grave, que é aquele paciente que, além desses sintomas todos que a gente comentou, ele também tem falta de ar, uma taxa de oxigenação do sangue mais baixa, necessitando internação hospitalar para ganhar oxigênio por máscara ou até entubado, né? Então, o coronavírus ele tem um espectro de apresentação bastante variável, lembrando que, e aí eu concordo plenamente com o que você colocou no início aí, Ney, que a maior parte dos casos, a maioria esmagadora dos casos, tem uma apresentação leve a ponto de o paciente sequer precisar ir para o hospital e conseguir manejar isso em domicílio. Sim. Eu tinha visto que tem algum estudo apontando que até 2/3 dos casos eles são assintomáticos. Esse é o estudo lá da Europa, é isso? Tem um estudo que saiu agora no dia 16 de março, que pegou pacientes da Europa, uma corte europeia, né? E ele colocou o seguinte, que os principais responsáveis do ponto de vista populacional, tá? Pela manutenção da cadeia de transmissão do coronavírus seriam esses pacientes sem sintomas, que estão infectados, mas estão com uma infecção que a gente chama de subclínica, aquela infecção que a pessoa nem sabe que tem. Aquela corizinha. Isso, aquela corizinha, ou então, na verdade, sem sintoma nenhum. Ou então os pacientes que estão com pouquíssimo sintoma, uma coriza, uma garganta arranhando, uma sensação de que hoje não acordei muito bem e nada mais, né? Esses pacientes responderiam por até 80% da transmissão. Eles seriam responsáveis por 80% dos novos casos. Entendi. Uma pergunta que eu tenho para te fazer que eu não consegui pegar tudo. Tratamento. Tratamento é algo que está sendo bastante estudado também, né? O que acontece, Ney? Não existe até o momento nenhum tipo de medicamento que tenha ação contra o novo coronavírus. Nem a ponto de exterminá-lo, como um antibiótico faz com uma bactéria, por exemplo, nem a ponto de tornar a doença mais curta, mais breve, como a gente vê, por exemplo, no indivíduo que tem um herpes labial, ou que tem um herpes na pele, um herpes zoster, e às vezes toma o aciclovir, que a gente sabe que não vai matar o vírus, mas que vai tornar aquele período de sintomas desagradáveis mais curto. Então, não tem nada para tratar o coronavírus até o presente momento. O que nós temos? Nós temos estudos sendo conduzidos na Ásia e na Europa, e também nos Estados Unidos, testando drogas antivirais que já existem e que são utilizadas para o tratamento de outras doenças virais. Por exemplo, tem um antirretroviral que a gente usa para tratar o HIV, que se chama Lopinavir, que está sendo testado ainda sem resultados favoráveis. Tem um outro antirretroviral que a gente também usa em associação ao Lopinavir no HIV, que se chama Ritonavir, que também está sendo testado, por enquanto sem resultados favoráveis, né? Tem um outro medicamento que a gente usa também para vírus que chama Remdesivir. Ele é bem pouco conhecido. Também ainda sem resultados satisfatórios, né? E a gente está testando também, quando eu digo a gente, não sou eu, né? A comunidade científica internacional. A gente está testando também uma medicação que a gente usa para o tratamento da malária, chamada cloroquina.
E a cloroquina tem apresentado alguns resultados interessantes, mas ainda não suficientes para a gente dizer para o mundo todo, olha, comprem cloroquina e tomem cloroquina que vai resolver, né? E a hidroxicloroquina, que a gente usa para tratar lúpus e algumas outras doenças autoimunes, também tem sido testada. Mas, por enquanto, não tem nada que a gente possa dizer, ó, encontramos a droga, né? Então, a princípio, é um tratamento de suporte, é tratamento sintomático. Exatamente. O indivíduo que tem aqueles quadros leves que se confundem com o resfriado, se ele tem febre, ele vai tomar uma dipirona, um paracetamol. Se ele tem coriza, ele até pode tomar um anti-histamínico, mas também sem muita evidência de melhora, né? Seria tratamento para o sintoma. Tem náusea? Vamos tomar um antiemético. Vomitou, né? Vamos tomar um antiemético. E basicamente é isso. Tratar a dor, tratar o desconforto. Tá. O que não tomar, com certeza, é o ibuprofeno, é isso? Exatamente, exatamente. O ibuprofeno é a única medicação que a gente encontrou até agora que desempenha um papel ruim e que causa piora dos pacientes que estão na vigência de infecção pelo novo coronavírus. Por quê? Né? Isso foi um negócio muito interessante. Os italianos, que são quem estão morrendo mais de coronavírus até agora, eles começaram a estudar se tinha algum fator em comum entre aqueles pacientes que estavam morrendo. Eles estavam tentando entender fatores que estavam contribuindo para os óbitos, né? Ou pelo menos para as formas graves, aqueles pacientes que precisavam ir para a UTI. E eles acabaram encontrando inesperadamente que os pacientes que usavam ibuprofeno pareciam ter uma maior chance de evoluir com gravidade, né? Então, a gente não sabe com certeza absoluta por quê. A teoria mais consistente é baseada num raciocínio farmacológico, né? É de que o seguinte, quando a pessoa toma ibuprofeno, o ibuprofeno ele alteraria a composição de proteínas da superfície das células do pulmão, de todo mundo, né? Que está tomando. E, curiosamente, né? Coincidentemente, essa alteração das proteínas é bastante convidativa para esse novo coronavírus. Então, o ibuprofeno ele acaba aumentando a capacidade de o novo coronavírus entrar nas células do pulmão. Ele deixa essas células mais permeáveis ao vírus. E aí, com isso, você tem uma grande infecção das células pulmonares pelo vírus e ele começa a se multiplicar muito mais rápido. Então, a carga viral... maior. Exatamente, exatamente. E aí eles ficam mais graves, esses pacientes. Então, o que a gente sabe até agora? Se você é um tomador frequente de ibuprofeno, porque você tem sua dor nas costas, porque você tem uma doença reumatológica, ou por hábito, né? Porque a gente sabe que tem muitos idosos que, por causa das doenças crônicas da coluna, acabam tomando, às vezes, anti-inflamatório por conta própria, né? Então, se você é um tomador assíduo de ibuprofeno, esse seria o momento de você trocar essa medicação, de você abandonar essa medicação, pelo menos temporariamente, porque você não sabe se você vai ou não pegar coronavírus. E se você pegar e estiver sem ibuprofeno, você tem uma chance melhor de evoluir bem. Show. A princípio, é só o ibuprofeno, medicação contraindicada. Tem alguns trabalhos científicos, Ney, que mostraram também que os pacientes hipertensos que usam duas classes de medicamentos, que são os inibidores da ECA, os nomes mais comuns são captopril, enalapril, ramipril, tudo que termina em pril, né? E que usam uma classe chamada bloqueador de receptor de angiotensina, cujos nomes mais comuns são losartana, valsartana, candesartana ou mesartana. Esses pacientes também parecem evoluir um pouco pior, tá? Mas com relação a esses medicamentos especificamente, os próprios autores que publicaram esses trabalhos não conseguiram bater o martelo a ponto de dizer assim, olha, se você é hipertenso e usa essas medicações, converse com o seu médico para trocar. A Sociedade Americana de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, de endócrino também, já se posicionaram nesse sentido, disseram, olha, não há evidências científicas ainda para a gente recomendar em ampla escala que as pessoas que usam essas medicações parem de usar. Então, por enquanto, é só ibuprofeno. Então, não para, tá, pessoal? Não pare. Não para. O único remédio que não é para você tomar é o ibuprofeno. Ibuprofeno, aí, exatamente. Se você tiver algum sintoma de gripe, resfriado,
Você toma paracetamol, toma uma dipirona se você não for alérgico, toma remédio mais comum possível. O chazinho da avó pode tomar e tudo mais, tá? Mas não toma só o ibuprofeno, com certeza esse não. Agora tem uma Deixa eu te coisa, ver. Ney, eu acho que você vai concordar comigo, porque pelo que eu noto, assim, você é um profissional que tem uma preocupação muito grande em fazer promoção de saúde e em prevenir doenças, né? Anti-inflamatório, de modo geral, não é um tipo de medicamento Pra que se a tomar gente de rotina, deveria, né? exatamente, que a gente deveria tomar assim, com tanta frequência, né? E a gente vê que o brasileiro às vezes tem um hábito que eu considero perigoso, né? Você também deve considerar, de tomar anti-inflamatório assim por conta própria, às vezes, sem prescrição e tal, né? Então, a gente lembra também que no Brasil tem muita dengue. No ano passado, Ney, a gente teve 1.500.000 casos prováveis de dengue no Brasil. Isso dá praticamente 1% da população. A gente teve mais de 800 pessoas que morreram de dengue. E a gente tem que lembrar também que na suspeita de dengue, que também causa febre e esses sintomas parecidos com o coronavírus, né, só não causa tanto sintoma respiratório. Os anti-inflamatórios também são contraindicados, porque eles aumentam o risco do paciente fazer dengue hemorrágica e morrer, né? Então, eu acho que essa seria uma boa oportunidade de a gente lembrar as pessoas de que anti-inflamatório não são drogas assim tão inocentes, né? E elas têm Não é um indicações muito remédio, precisas. não é um remédio de uso contínuo, né? Não é para ser um Exatamente. remédio de uso contínuo. Exatamente. Então, se você tem o hábito de tomar anti-inflamatório aí de rotina, eu acho uma boa oportunidade de repensar esse hábito, viu? Outra coisa, quando procurar um posto de saúde, quando procurar o seu médico, quando fazer essa procura ou quando ficar só em casa e esperando? Então, a gente está vivendo agora uma situação que é bem atípica, né? Porque nós médicos, né, a comunidade de profissionais de saúde sempre fala assim, ó, se você tem algum mal-estar, procure o médico, né? Vá ao médico, não deixe de ir e tal. Nesse contexto de pandemia, por uma questão de gerenciamento do sistema de saúde, tanto público quanto privado, a gente tem recomendado algo que causa um pouquinho de estranhamento nas pessoas, que é o contrário, né? Então, assim, como a gente sabe que o coronavírus pode evoluir, né, pode apresentar formas muito leves e também muito graves, o que a gente tem recomendado é, se você tem sintomas brandos, daqueles que você identificaria como de um simples resfriado comum, febre baixa, coriza, dor de garganta, espirros, você pode ficar em casa. Não há necessidade de você procurar o sistema de saúde, procurar o médico, né? Nem no posto de saúde, nem no hospital, nem na UPA, né? A não ser, é claro, que você seja uma pessoa que trabalha, que bate ponto, por exemplo, que precisaria justificar uma falta ao trabalho, que aí você precisaria ir para o médico te avaliar e poder te fornecer um atestado médico, né? O local de escolha seria o de menor complexidade. Então, é o posto de saúde ou é um pronto atendimento de baixa complexidade, né? Quem que deve ir para o hospital? Aquele paciente que já começa a evoluir com sinais que podem sugerir gravidade. Falta de ar, dor no peito para respirar, né? Desidratação. A gente não pode esquecer que alguns pacientes com coronavírus podem ter diarreia também, o que causaria uma sonolência, uma lentificação no falar e no agir. Então, esses pacientes podem Febre ir para o alta? hospital. Febre alta, tá? A febre alta isolada, não, mas no conjunto desses sintomas Sim. que a gente comentou, sim, né? É isso. A gente tem uma outra coisa interessante, Ney. Os municípios de São José, Palhoça e Florianópolis, eles disponibilizaram para os cidadãos um telefone, uma ligação gratuita, com o qual a pessoa poderia ligar quando tivesse com sintomas e obter um esclarecimento de um profissional de saúde do município de qual seria a conduta mais adequada, porque por mais que exista uma recomendação do Ministério da Saúde, como cada município tem sua estrutura própria, a vigilância daquele município ela pode fazer pequenas alterações no protocolo. Sim. Então, por exemplo, se eu moro em Florianópolis e eu estou com sintomas de febre e tosse, por exemplo, eu ligando para esse 0800, para esse número, o profissional vai me orientar. Antônio, faz o seguinte, o teu caso é um caso que você tem que ir para o posto. O teu caso é um caso que você tem que ir para o hospital. Ou então, Antônio, fica em casa, que a vigilância vai na tua casa, vai colher o exame, se for o caso, e pronto, entendeu? Então, Show. na dúvida, não decorou exatamente o que fazer, descubra o telefone da vigilância do seu município e ligue,
porque eles te orientam também. E praticamente todos os municípios eles estão fazendo isso, tá? É só você procurar na prefeitura ou alguma coisa assim, que todos os municípios estão fazendo isso. Por que eu estou generalizando, Antônio? Porque aqui a gente está com 600 pessoas nos vendo agora e a maioria não é daqui da região, tá? Eu já te afirmo isso. A maioria não é daqui da Grande Florianópolis, tá? Que eu conheço esse pessoal aí que tá... Conhece teu público, fiel. É mais ou menos isso, tá? Deixa eu te perguntar, vacina. Então, a comunidade científica está bastante interessada, né, no desenvolvimento de uma vacina. Nos Estados Unidos tem um grupo estudando, inclusive tem cientistas brasileiros aqui de São Paulo que estão fazendo um estudo conjunto e colaborando no desenvolvimento dessa vacina. Na Ásia tem gente pesquisando lá na China e no Japão e também na Europa, tá? No momento a gente não tem nenhuma vacina disponível e aí a gente tem que lembrar, não tem previsão. A gente tem que lembrar o pessoal que está nos ouvindo o seguinte, que vacina também é medicamento, tá? Para você colocar um medicamento no mercado, você precisa ter absoluta certeza de que esse medicamento é seguro e que ele não vai matar pessoas ou não vai causar danos nas pessoas que vão tomar. Porque não é uma pessoa que vai tomar, né? É uma população inteira de milhões de pessoas. Ainda mais nessa situação do coronavírus que está todo mundo adoecendo, todo mundo querendo tomar, né? E vamos chegar só no ponto aqui, só da vacina, para a gente não se prolongar nisso. Não dá tempo, essa é a verdade. Não dá tempo. Não dá tempo, essa é a verdade. Vai demorar um pouco mais a vacina e, de qualquer forma, nesse momento, do jeito que estão as coisas, não dá tempo. Não dá tempo. Essa semana, eu não lembro se foi a China ou o Japão, afirmaram que já desenvolveram uma vacina e agora eles vão para a fase inicial de testes. Só que essa fase inicial de testes, ela pode durar meses. E ela pode também não dar certo. Eles têm que começar do zero. Então, na verdade, quando eles dizem para nós que estão na fase de testes, isso não significa nada. Essa vacina pode demorar 2 anos para sair, 1 ano e meio ou até mais. Então, a gente não pode contar com essa vacina para esse ano. Ok. Quem se infecta, cura, pode se infectar de novo? Então, essa pergunta ela ainda está por ser respondida. A gente tem um caso no Japão de um paciente que está na segunda infecção pelo novo coronavírus. Tá? A gente não sabe se isso é um fenômeno que pode acontecer com todo mundo, se isso é uma particularidade daquele paciente, ou se de repente ele passou por um período sem sintomas e voltou a ter sintomas estando na mesma infecção, né? Então, a gente está torcendo muito, Ney, para que não seja possível a pessoa se infectar por uma segunda vez, né? Que esse vírus confira uma imunidade para sempre, igual é com o vírus da gripe, né? Outra possibilidade é que esse coronavírus também seja um vírus que sofra mutações rapidamente. Tá. E aí você ficaria imune de uma doença, de um deles, e depois sensível ao outro, né? Deixa eu só completar uma coisa aí que tu falou que vai surgir dúvida, tá? Pessoal, quando você pega uma gripe, você não vai mais pegar aquela gripe, você vai pegar uma outra na próxima vez. É isso Exatamente. Que o Antônio falou. Então, quando você pega uma gripe, você pega aquela gripe e aquela mesmo, você vai pegar o primo dela, mas não aquela mesma de novo, tá? Tanto é que a vacina da gripe é para as gripes que são mais comuns naquele ano. Exatamente. É isso, Antônio? É isso mesmo. Ney, o que acontece é o seguinte, o vírus influenza, ele é um só. Ele tem subtipos, mas ele é um só, né? Em termos de espécie, ele é um só. Só que ele é caprichoso em produzir clones de si mesmo com alterações, mutações genéticas. Então, se você pega uma gripe esse ano, quando eu falo gripe, é aquela infecção pelo influenza, não é um resfriado comum. Você vai ficar protegido contra aquele vírus para sempre. Mas até o ano seguinte, esse vírus já sofreu mutações que façam com que o seu sistema imunológico não reconheça ele mais. Por isso que todo ano a gente tem vacina da gripe, né? A vacina da gripe que vai ser dada agora no inverno daqui, ela foi produzida a partir de cepas do influenza que estavam circulando lá nos Estados Unidos, no hemisfério norte, no nosso verão, que foi o inverno deles. Sim. E outra coisa, só para completar essa da vacina, que muita gente me perguntou. Influencia no corona a vacina da gripe? Porque a vacina da gripe está para ser lançada agora dia 23, não é isso? Uhum. Influencia ela não influencia na infecção pelo corona, né? Ou seja, a pessoa que tomar a vacina contra a gripe, ela vai ter
zero proteção adicional contra o corona em relação à pessoa que não tomou. Agora, por que que é jogo tomar a vacina contra a gripe? Pelo seguinte, quando chega o inverno, aumentam os casos de resfriado comum, que são infecções respiratórias causadas por vários tipos de vírus diferentes que são leves. Aumenta o número de infecções por influenza, que é o causador da gripe, e vai aumentar provavelmente o número de infecções por coronavírus. Então tudo isso vai estar acontecendo ao mesmo tempo. E nada impede, Ney, que nós tenhamos o azar de pegar infecção por influenza e infecção por coronavírus ao mesmo tempo, no mesmo pulmão, na mesma pessoa. Caixinha de Pandora, assim, né? Exatamente. Tipo, todos os males do mundo. Já vimos acontecer com outros vírus, né? Então, o que acontece? Se você está protegido contra formas graves de gripe, porque você tomou a vacina, esse risco você não tem. E aí sobra o coronavírus para você lidar, entendeu? Então, sobretudo naquelas populações que têm maior risco de complicação, vale muito a pena tomar a vacina da gripe, sim, e por isso ela está sendo ineditamente antecipada. Lembre-se de que geralmente a vacina da gripe ela entra no calendário brasileiro final de abril, início de maio, e esse ano, excepcionalmente, ela está entrando dia 23 de março na rede pública e ela já está disponível na rede privada desde sexta-feira passada. Show. Deixa eu pegar aqui. Uma coisa que eu já expliquei nos meus stories, Antônio, eu não quero perder tempo contigo nessa história, tá? Claro. Que o isolamento social é muito importante para não disseminar, porque o nosso risco hoje, o nosso risco aqui pro corona, não é um risco pessoal, não é um risco meu, não é o risco do Antônio, não é o risco nosso, é o risco populacional. São muitas pessoas infectadas ao mesmo tempo, tá? Esse é o risco, eu já falei. Por isso, o isolamento social. Quando a gente faz esse isolamento, o principal que tem que se isolar são os idosos, correto? Isso, os idosos especialmente, né? Os idosos, eles não deveriam sair de casa nesse momento, né? Mas o isolamento social acaba se aplicando a todo mundo. É claro que em algum momento você vai ter que sair de casa, né, Ney? Para comprar comida, né? Às vezes, algumas pessoas não conseguem fazer um esquema de home office e tem que continuar indo ao trabalho, eu diria que talvez a maioria das pessoas, né? Mas aí a gente prioriza, então, que o jovem saia. O idoso, com quanto menos pessoas ele tiver contato, melhor. Ok. E daí o jovem saiu e voltou para casa e tem um idoso. Quais são as atitudes a tomar? Quais são as atitudes? Sugiro, né? Chegou em casa, você tem o teu pai, a tua mãe, teu avô, teu filho, né? Você chegou em casa do trabalho, pegou o ônibus, pegou o metrô, ou foi com o seu carro, mas interagiu com muitas pessoas durante o trabalho. Qual é a conduta melhor, né? Chega em casa, vai para o banheiro, tome seu banho, né? E aí, durante o banho, obviamente, está inclusa a higienização de mãos. Aquela roupa que você usou naquele dia pode ter perdigotos, né, que são aquelas gotículas de saliva que as pessoas lançaram sobre você quando estavam conversando ou tossindo. Então, essa roupa vai para a higienização, vai para o cesto de roupa suja, né? E aí, depois que você fez o seu ritual de higiene pessoal, é que você vai, sim, abraçar o seu filho, é que você vai cumprimentar o seu pai, é que você vai interagir com essas pessoas. Então, a medida número 1 seria, faça o seu ritual de limpeza quando chega em casa, né? As outras medidas são higienização de superfícies, Ney. A gente, sem perceber, encosta a mão em quase tudo, né? E encosta a mão na gente depois. Então, se você limpa e desinfeta, né, os objetos e as superfícies com as quais você mais entra em contato manual ao longo do dia, caneta, smartphone, tablet, bancada da mesa do escritório, bancada da cozinha, você já diminui o risco de tocar ali, contaminar a superfície e o idoso ir lá encostar e levar a mão à boca, né? Outra medida comportamental é começar a fazer um exercício dentro de casa, o que nem sempre é muito fácil, de não colocar as mãos no rosto, do queixo para cima. Porque sem perceber, tem estudo até mostrando isso, não sei se você já viu, que as pessoas encostam em média 23 vezes no rosto no período de 1 hora, né? Então, é intuitiva, automático, você nem percebe, né? E a outra coisa seria a higienização frequente de mãos, né? Eu já lavei umas 30 vezes a mão hoje. Sim. Lembrando que lavagem de mãos não é álcool gel.
O álcool gel é uma alternativa para lavagem de mão, mas não é tão eficiente quanto a lavagem de mão. Então é lavar a mão, porque a galera tá toda desesperada aí com álcool gel, né? De comprando álcool gel, até inventando umas receitas caseiras, que eu não sei de onde que eles tiram essas receitas. O brasileiro é Inventando criativo. que não é eficiente essas receitas caseiras, tá? Como é que já me mandaram perguntando com gelatina incolor e blá 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 para fazer álcool gel, não é Sim, eficiente sim. esse negócio não, tá? Então é lavar a mão antes de tudo. Exatamente. Água, pia, sabão, tá? Isso. E Pronto. Aí você pode bastante, se escolher o divertir bastante, sabonete. cara. Exatamente. Você pode escolher o sabonete que você mais gosta, líquido, barra, sabonete com hidratante associado para não deixar a mão tão ressecada. Tudo tá valendo, tá? Agora, com relação ao álcool gel, Ney, saiu uma atualização recente de que ele teria sim uma equivalência em termos de eficácia à higienização de mãos com água e sabão. Qual é a diferença? Eu gosto mais da água e sabão, vou ser sincero para você, tá? Porque aqui no Brasil a gente não tem marcas de álcool gel que são tão gostosas de usar assim. Se você já fez a experiência de usar o álcool gel durante, né, a tua atividade de consultório e tudo, você percebe que na segunda vez que você higienizou a mão com álcool gel, já fica aquela sensação de que tem uma pasta na mão e aquilo parece que está sujo, dá vontade de lavar a mão, entendeu? Então, eu gosto mais da água e sabão, sem falar que nesse contexto aí de demanda aumentada, né? A água e sabão sempre tem o mesmo preço e é de fácil acesso. O álcool gel, para você comprar hoje, você vai nas farmácias já não tem mais. Então, a água e sabão, sem dúvida, é a melhor alternativa. Outra coisa, se a sua mão está suja, tem terra, tem resíduo de alimento, ou se você percebe visualmente que tem uma sujeira, aí eu concordo contigo, o álcool gel não presta, porque ele não vai esterilizar aquela área que tem sujeira, tá? Vamos lá. Ok, vamos falar de números agora, só para eu Vamos. botar aqui as coisas. Hoje no Brasil acabou de ter a quarta morte, né? Acabou, se eu não me engano, umas 2 horas atrás acabou de ter a quarta morte e oficialmente 509 infectados. Eu vi esse número agora antes de entrar na live, tá? Oficialmente 509. Oficialmente por quê? Porque provavelmente tem mais do que isso, porque aqui no Brasil a gente só está fazendo o teste real do corona em pacientes graves. Por que a gente está fazendo só nos pacientes graves? Essa é uma pergunta que está dando uma polêmica danada, viu, Ney, que o pessoal tem feito. É o seguinte, da mesma maneira que a gente está observando, Ney, que a demanda por máscara cirúrgica aumentou, de modo que a gente já não está conseguindo encontrar. E está ficando caro, né? Da mesma maneira que a gente está procurando álcool gel na farmácia, nas distribuidoras, e já não está mais encontrando, a mesma coisa acontece com os materiais necessários para fazer o teste, né? Esse teste é um teste caro, né? Quem está nos ouvindo tem que entender isso. Não é simples como fazer um hemograma, por exemplo, né? Você colhe saliva e secreção nasal da pessoa e você identifica o material genético, né, como se fosse o DNA do vírus nesse material. Então, é uma técnica sofisticada, de alto custo, né? E não existe rede laboratorial, nem no meio privado, nem no meio público, que dê conta de fazer 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão de exames no mesmo mês, no mesmo período. Então, na verdade, nós temos sim o exame disponível, né? Só que a gente acaba tendo que fazer um gerenciamento inteligente desse recurso e direcionar esses exames para aqueles pacientes que têm formas mais graves. Para aquele paciente que está internado numa UTI, por exemplo, ou que está internado num leito de emergência do hospital, faz toda a diferença eu saber se aquilo é uma pneumonia bacteriana que está evoluindo grave, se é um coronavírus que está evoluindo grave, se é uma infecção por influenza, se é um paciente que tem doença pulmonar pelo cigarro que está exacerbado ou não. Porque o meu manejo muda dentro do hospital. Agora, aquele paciente que está em casa, que está com febre baixa, que está com uma tossezinha, que eu sei que vai evoluir bem, que não vai morrer de coronavírus, que não vai internar pelo coronavírus, na prática, Ney, não faz diferença eu saber se aquilo é um adenovírus, um rinovírus,
um coronavírus, um metapneumovírus, porque eu sei que o desfecho é previsível. Agora, é claro que a gente entende, né? Eu, como paciente, se eu tivesse coronavírus nesse momento, eu ia querer saber. Eu quero saber, entendeu? É coronavírus ou não é? Eu vou passar isso aí para minha família ou não vou, né? Mas, infelizmente, a gente está num momento delicado do nosso sistema de saúde que a gente não vai conseguir satisfazer essa curiosidade individual das pessoas. A gente acaba tendo que gerenciar de uma maneira racional. Essa curiosidade, entendam, pessoal, entendam de verdade. Essa curiosidade é sua. Mas agora, no momento que a gente está pensando muito na sociedade como um todo, a gente não vai poder ficar gastando dinheiro com isso e gastando exames com isso. Porque você pode pensar, mas é só dinheiro. Não, não é. Porque quando eu gasto com você que está em casa, bem tranquilo, só com uma coriza no nariz, eu estou deixando de gastar com um cara que está na UTI. Né? Então, esse é o nosso risco. Né? E uma coisa que eu falei hoje no Instagram, eu falei que as outras doenças elas não pararam para o corona passar. Com certeza. Tudo igual, tem gente infartando ainda, tem gente tendo uma pneumonia comum ainda, tem gente ainda com a tuberculose. Então, tem tudo isso, mais os pacientes do coronavírus. Então, é isso que as pessoas têm que entender muito bem quanto a isso. Tá? Que tem que entender que essa doença veio para acrescentar, ela não veio para substituir as outras. Com certeza. Ney, eu vou fazer uma analogia que é até um pouco grosseira, mas que vai ficar muito fácil de entender, assim. Porque essa situação do exame é uma mistura de gerenciamento técnico do sistema de saúde com lei de mercado, né? O que acontece? Vamos supor que você quer muito um carro importado, caro, bonito, mas que tem um monte de gente querendo, e esse carro, por uma questão da empresa lá, eles produzem 5 mil por ano só. O que vai acontecer? Se realmente todo mundo quiser esse carro, vai ter fila de espera para comprar. E aí você vai pensar assim, pô, eu tenho a grana, eu vou pagar à vista isso daí. Eu quero o carro, eu quero sair dirigindo o carro. Ele vai falar assim, amigo, infelizmente eu não tenho nenhum na loja. Demora mais ou menos uns 40 dias para chegar. Paga agora, pode pagar aí, vai liberando a grana. E aí com isso, com esse sinal aí, o carro é teu. Quando chegar aí, você é o número 46 da lista. É mais ou menos isso, entendeu? Então, o que acontece com o exame do coronavírus é óbvio que a indústria, né, que produz o kit, que a rede laboratorial privada, ela está fazendo o possível para aumentar a capacidade de fazer mais exames, porque ela vai lucrar com isso. Mas é uma questão realmente de saturação do sistema. Então a gente acaba tendo que usar o recurso de maneira racional. Então a própria rede laboratorial privada já definiu, junto com a ANS e com o Ministério da Saúde, que o exame vai ser feito em internados. Então, às vezes a pessoa pensa assim, pô, mas eu quero pagar. Eu quero ir no laboratório pagar particular. Eu quero fazer o exame. Como é que não tem? Eu estou pagando. Então não tem justamente porque a capacidade de produção de kits ela é limitada. E aí entra a parte do gerenciamento técnico do sistema que vai direcionar esses exames para os pacientes graves. Show. Última pergunta, acredito que vai ser uma das últimas perguntas que eu vou te fazer. Quanto a esse isolamento social, tem muita gente que pergunta, eu posso pelo menos ir dar uma caminhada na rua? Qual é o risco real que tem nisso? Então, o isolamento social, ele tem uma única finalidade: evitar a aglomeração de pessoas, certo? Então, quando as pessoas estão no trabalho, elas estão aglomeradas. Quando elas estão na sala de aula, elas estão aglomeradas. Então, o isolamento social é para isso. Então, nesse sentido, não há uma obrigatoriedade de você ficar 100% do tempo dentro de casa, tá? Mas a gente fala isso de maneira categórica, né, pelo seguinte, porque se todo mundo entender que pode dar uma escapadinha e todo mundo resolver escapar ao mesmo tempo para ir à praia, para ir ao parque, para ir ao shopping, que agora tá até fechado, vai ter aglomeração lá, né? Então, o que acontece? A minha recomendação individual e a recomendação que está escrita no Ministério da Saúde é fique em casa. Porque quando você fala para o sujeito fique em casa, obviamente, ele já vai ter que dar uma saída para ir no mercado, porque a comida vai acabar. Ele já vai ter que dar uma saída para ir na farmácia. Então, é isso, né? Mas eu tenho filho pequeno, é muito difícil manter a criançada em casa, eles vão quebrar tudo. Né? Então, posso dar um passeio no parque? Pode, mas com bom senso, entendeu? Se você sai no parque... E já sai. Exatamente. Se você vai às 9 da manhã no parque e está tranquilo, não tem quase ninguém, você fica um pouquinho ali, depois volta. Agora você chega lá, começa a chegar gente,
que aquilo vai virando um formigueiro, antes disso eu já tenho que sair e voltar para sua casa. Porque senão, era melhor estar todo mundo trabalhando e mantendo a rotina. Sim. Ah, uma que eu me perdi aqui. População de risco. Quem é que tem mais risco de adquirir esse coronavírus? Quem é que tem mais risco, né? Pelo que a gente já viu, que a gente já aprendeu com a China, com a Itália, com a Alemanha, Portugal, Espanha, os pacientes que têm mais risco de internar por coronavírus e os pacientes que têm mais risco de morrer por coronavírus são pacientes idosos, tá? Na casuística chinesa, Ney, a mortalidade global da infecção pelo corona foi de 2,3%. Isso é baixo, tá? Acima dos 70 anos, dos 70 aos 79, essa mortalidade subiu para 8%. Então, ela quadruplicou, tá? E acima dos 80 anos, ela subiu para 15%. Então, ela subiu 8 vezes em relação à mortalidade global. Então, a população de risco é essa população. E também a população mais jovem, mas que tenha doenças crônicas. Aí é que o bicho pega, porque todo mundo que tem algum problema de saúde está preocupado. E aí a gente está aqui para tranquilizar o pessoal. As doenças crônicas que foram de maior impacto na mortalidade dos pacientes por coronavírus foram doenças cardiovasculares, paciente infartado prévio, paciente com insuficiência cardíaca, paciente com problema de válvula cardíaca, paciente com cirurgia cardíaca prévia e paciente com doenças pulmonares, DPOC, né, que é o enfisema pulmonar do paciente que fuma, e pacientes com câncer, tá? Câncer de pulmão, leucemia, câncer de mama, foram as principais situações, tá? Os hipertensos tiveram um aumento do risco também, mas foi um aumento do risco assim que não foi absurdamente grande, e os diabéticos também. Uso de máscara e uso de luvas pela população geral. Contraindicado. Completamente contraindicado. Completamente sem sentido, tá? Não protege, só gasta dinheiro e faz com que os recursos que já são escassos faltem nas situações em que eles realmente forem necessários. As pessoas que deveriam usar aquela máscara são as pessoas que estão sintomáticas. Mas isso é para proteção dos outros, não é para proteção da pessoa. Porque ela já está sintomática, então pouco importa. Exatamente. Quem tem que usar máscara é quem está doente de coronavírus ou com suspeita de, ou então aquela pessoa que mora com alguém que está em casa com coronavírus. Então, supondo que a minha esposa tenha coronavírus, eu vou dormir com ela, eu vou cuidar dela, eu vou fazer as refeições com ela, eu também uso a máscara. E o profissional de saúde que está lá no hospital, por exemplo, entrando no quarto e passando visita, examinando o paciente com coronavírus. Agora, aquela galera que está na rua sem sintomas, não tem que usar máscara. Inclusive, até piora o risco. Até piora o risco porque quem não usa máscara não sabe que aquele negócio coça, né? Coça, a gente fica mexendo na máscara se a gente não está acostumado com aquilo. Então você vai tocar no seu rosto muito mais e acaba que se tiver as gotículas, se tiver o vírus no seu dedo, vai para o seu rosto, mais fácil de entrar nas suas mucosas, no nariz, na boca, no olho, né? Que são essas coisas. Com certeza. Ney, eu vou te contar uma experiência pessoal. Eu tive que ir para Guarulhos recentemente e eu vi que 20% das pessoas que estavam no aeroporto estavam de máscara, aproximadamente. Uma contagem visual, 20% estavam. E eu fiquei observando, né? Porque eu falei, estou aqui, né? Eu sou da área, vamos ver o que acontece, né? Eu juro para você, tá? E tem estudo mostrando isso também. Quando você usa a máscara, você leva muito mais a mão ao rosto do que quando você não usa. E esse é o grande motivo pelo qual o uso da máscara em pessoas que não estão doentes aumenta o risco delas de se contaminar. Então, não só não protege, como aumenta o risco. Tá? A pessoa fica todo o tempo ajeitando a máscara, que fica caindo do nariz. Vi pessoas com a máscara na boca e o nariz de fora. Pessoas cansadas da máscara e aí baixa ela até o queixo. Pessoas usando 2 máscaras. Pessoas usando a máscara pendurada na orelha. Pessoa cutucando, mexendo na máscara, né? Onde tem as gotículas de saliva que as pessoas expeliram, ou seja, a parte contaminada dela, e na sequência mexendo no smartphone para mandar mensagem no WhatsApp. Ou seja, depois que tirar a máscara, vai encostar no smartphone, vai levar a mão na boca. Então, é um desastre, né? Não usar máscara em paciente que não tem sintoma.
Mas é que hoje é fashion usar máscara, Antônio, é por O isso. pessoal tá usando como acessório, de É, vestuário, assim, é pra entendeu? bonito, assim, né? Um cachecol, uma máscara, exatamente. É, Né? pra Mas bonito. tá errado, tá errado. Ah, uma coisa, eu vou te botar na berlinda agora, tá, Antônio? Pode E eu pôr. já peço desculpa por antecedência, tá? Manda, manda. Ah, perspectiva. Perspectiva. A Quanto perspectiva não é tempo desse muito, a perspectiva não é isolamento, muito né? boa, não, viu, Ney? O que acontece é o seguinte: se a gente usar a experiência do que aconteceu na China, na Itália e nos países europeus, e se a gente usar a experiência que a gente tem de outras pandemias de vírus respiratórios aqui no Brasil, de outras epidemias aqui, essa situação não vai se normalizar antes do mês de julho, tá? Então, nós temos março, abril, maio, junho, julho, né? Segundo o Ministério da Saúde, palavras do próprio Mandetta, nosso ministro, antes de setembro, nada feito, né? Agora, se as medidas de isolamento social vão se comportar da mesma maneira até lá, isso, sinceramente, ninguém sabe, porque as próprias autoridades e profissionais competentes no assunto, eles estão estudando os números dessa epidemia dia após dia, né? Agora, olha como é que está a Itália, olha como é que está Portugal, Espanha. Não tem uma alma viva na rua, tá tudo fechado. Então, a minha perspectiva é a seguinte: se as pessoas estão desconfortáveis com os estabelecimentos fechados e com essa coisa de ter que ficar em casa, elas têm que se preparar porque ainda vai piorar, né? Infelizmente vai piorar, né? Na verdade, o plano já é esse, é que as coisas estão sendo fechadas aos poucos, justamente para que as pessoas consigam se adaptar. Às vezes tem que comprar um remédio na farmácia, aquela coisa toda, né? Mas a tendência é que daqui para frente só mercado e farmácia fique aberto. Entendi. E pelo menos, vamos chutar aí pelo menos uns 2 meses e meio, 3 meses. Nós temos Né? uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que a gente viu tudo acontecer no hemisfério norte primeiro. E o Brasil realmente se antecipou e está lançando mão de medidas mais cedo. A desvantagem é que o nosso inverno ainda não chegou. Né? E com o inverno, a tendência, não é uma certeza, a gente não pode antever, né? Porque é imprevisível, a tendência é que os casos aumentem. Entendi. Show de bola. Antônio, eu vou fazer uma última pergunta. Não tem risco de um apocalipse zumbi por enquanto? Não, apocalipse zumbi não. Né? Apesar de algumas pessoas no Brasil, eu vou dizer que muita gente no Brasil gosta dessas teorias conspiratórias, né? Gosta de conversa de velório, gosta de botar lenha na fogueira, de incitar o desespero, de inventar história e jogar para frente para ver o que acontece, né? O mundo não está acabando, viu, Ney? O mundo não está acabando, né? Do jeito que a coisa anda por aí, talvez fosse até bom que acabasse, viu? Porque o mundo está muito louco. Mas o mundo não vai acabar por causa do coronavírus, né? Sim. Já vivemos epidemias piores. Sim, já vivemos epidemias piores. Antônio Mazei, muito obrigado pelos esclarecimentos. Vou pedir para o pessoal, se clicar aqui em cima, vocês vão ver que vai dar para ver o meu perfil e o perfil do Antônio. Vai lá, segue o Antônio. O Antônio está dando um monte de informação lá no perfil dele. Antônio, últimas palavras, fique à vontade. Ney, queria agradecer pela oportunidade de nós fazermos essa conversa ao vivo para o pessoal acompanhar. Eu acho que a gente vive um momento na história da humanidade em que a gente nunca teve tanto acesso à informação. Qualquer um que for no Google consegue descobrir como é que faz uma bomba para explodir um prédio, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu nunca vi pessoas tão carentes de informação de qualidade, informação de boa procedência, porque ao mesmo tempo que a internet está cheia de informação legal, boa, está cheia de informação fantasiosa. Então, eu acho que nós, profissionais de saúde, temos que usar da nossa condição de educadores para poder dar uma luz para a população e orientar sobre o que fazer nesses momentos de crise, né? Então, nesse sentido, eu te agradeço muito por poder ter aberto o espaço, né, convidado os teus seguidores, o teu público fiel, para poder escutar um pouquinho sobre esse assunto, porque as pessoas precisam de informação de qualidade. Então, muito obrigado. Show de bola. Antônio, muito obrigado. Continuo com o trabalho. Provavelmente, dependendo de como ocorrer, eu vou te convidar para mais uma live, porque no final das contas a gente não sabe
como é que vai ser os próximos 15 dias, 20 dias. A gente tem uma previsão, que é diferente do que realmente saber, né? Então vamos esperar aí os próximos capítulos e rezar para que dê tudo certo. Ney, você viu como as coisas mudaram de uma semana para cá? De 7 Tá. dias para cá, se você acompanhar os noticiários, a gente está falando coisas completamente diferentes do que a gente falava há 7 dias. Então, assim, isso é o milagre da ciência, né, cara? Todo dia tem artigo novo saindo e essas descobertas que são feitas no outro continente são rapidamente incorporadas aqui, graças à velocidade com que os dados fluem, né? Então, se a coisa mudar muito, vai ser um prazer poder participar de novo. A gente faz uma nova live e atualiza o pessoal. Show de bola. Obrigado, Antônio. Abraço. Um abraço. Valeu. Até Tchau, mais. tchau. Então, pessoal, o final das contas, o que eu quero finalizar aqui com vocês é que fique em casa. É isso, fique em casa. Não é por você, é pela sociedade como um todo. Não seja egoísta de, não, mas eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho... Não seja egoísta. Ney, mas eu vou perder vou perder uma questão financeira. Todo mundo vai nesse momento. Todo mundo vai, tá? Mas nesse momento a gente não pode deixar esse vírus se alastrar tão rapidamente. É esse o ponto. A gente tem que fazer esse vírus ele se alastrar o mais lento possível para a gente, para os profissionais de saúde, darem conta de cuidar dessas pessoas e não morrer gente aí à toa, que poderia ser salva, só que por não ter leito, por não ter hospital suficiente, por não ter UTI o suficiente, para isso tudo. Fique em casa o máximo possível, lave as mãos, arranje coisa para fazer, te vira. Nesse isolamento social é muito importante, muito importante. Todo mundo tá ferrado junto, tá tudo certo, tá? Mas não é uma coisa para a gente se desesperar. É uma questão muito de sociedade. Não é uma questão pessoal. Você não vai morrer do corona. Eu não vou morrer do corona. Mas a gente tem que se cuidar. Feito. Semana que vem, quarta-feira, 20 horas e 23 minutos, temos nossa live. Eu não sei do que vai ser semana que vem. Tudo vai depender se a gente vai estar vivo ainda. Tudo vai depender de como percorrer as próximas semanas aí. Feito. Beijo, tchau. Aproveita. Clica aqui na setinha. Essa live vai ficar gravada durante 24 horas. Então, não deixa perder. Essa live foi realmente boa, foi realmente profunda e com informação de qualidade. Não desespero da TV. Feito? Abraço. Tchau, tchau.